Eles não eram reis nem generais, mas quando um monarca precisava de proteção, eram eles que ficavam entre o trono e a morte. Homens que juravam lealdade total, até o último suspiro. Vestiam aço, empunhavam machados enormes e formavam uma parede viva de escudos que nem mesmo o caos da batalha conseguia romper. Hoje, no Espada e História, você vai conhecer os Huscarls, a guarda de elite dos reis anglo-saxões e vikings, guerreiros que lutavam não por glória, mas por dever. Mas quem eram esses soldados silenciosos? Por que eles inspiravam tanto medo, até mesmo entre os aliados? A resposta está nas próximas batalhas. Para entender quem foram os Huscarls, precisamos voltar ao norte da Europa, mais precisamente às Ilhas Britânicas e à Escandinávia, entre os séculos X e XI. Foi uma época marcada por invasões vikings, guerras de sucessão e por uma sociedade onde a lealdade era paga com terra, prata ou sangue. O termo Huskar, que pode ser traduzido como homem da casa ou servo do lar, começou a surgir entre os povos nórdicos como uma forma de descrever guerreiros contratados para proteger chefes tribais, jarls e mais tarde reis inteiros. Mas eles não eram simples servos, eram soldados profissionais pagos para viver sob o mesmo teto de seus senhores, protegendo-os com a vida e lutando em todas as guerras como parte de seu séquito pessoal. Com o passar do tempo, essa prática se espalhou para a Inglaterra, especialmente durante o reinado do rei Canuto, o Grande, um monarca de origem dinamarquesa que uniu partes da Noruega, Dinamarca e Inglaterra sob uma única coroa. Foi nesse contexto que os Huscarls se tornaram a espinha dorsal dos exércitos reais. Uma tropa de elite que garantia estabilidade em tempos de caos e poder em tempos de ambição. Diferente dos guerreiros camponeses que pegavam em armas apenas em tempos de guerra, os Huscarls eram soldados profissionais o tempo todo. Eles não eram convocados por necessidade, mas sim escolhidos a dedo por sua força, lealdade e habilidade em combate. Muitos deles já vinham de famílias guerreiras, filhos de homens que também haviam servido como guardiões de reis e jarls. Para se tornar um Huscarl, era preciso mais do que força física. Exigia disciplina, obediência cega ao Senhor e um juramento de fidelidade que muitas vezes significava morrer antes de recuar. Uma vez aceito, o Huscarl passava a viver dentro da casa ou do castelo de seu senhor. Recebia armas, armaduras, mantimentos e, acima de tudo, status social. Ser um Huscarl era motivo de respeito. Eles comiam da mesma comida dos nobres, dormiam sob o mesmo teto e marchavam ao lado dos reis. Seu treinamento era constante, desde o manejo do lendário machado dinamarquês, com uma lâmina tão larga quanto um escudo, até o uso do escudo redondo, da espada e das formações de combate mais eficazes da época. Eles também aprendiam táticas de proteção pessoal, combate corpo a corpo e até cerimônias de corte. Afinal, eram tanto guardiões quanto representantes do prestígio do rei. E apesar de sua fama como guerreiros implacáveis, muitos Huscarls eram também administradores, mensageiros e conselheiros próximos de seus senhores. Viviam entre o campo de batalha e o salão real. Quando se fala nos Huscarls, é impossível não pensar em sua arma mais icônica, o machado dinamarquês. Não era um machado comum. Com um cabo que podia ultrapassar 1 metro de comprimento e uma lâmina curva e larga, ele era uma ferramenta de destruição, capaz de cortar escudos, atravessar elmos e até decepar membros com um único golpe. Mas os Huscarls não confiavam apenas no machado. Eles também dominavam o uso da espada viking, curta, robusta e eficiente em combates próximos, além da lança, ideal para manter a distância em formações defensivas. No braço esquerdo carregavam o tradicional escudo redondo de madeira, muitas vezes reforçado com metal e decorado com padrões simbólicos.
Esse escudo não era apenas proteção, mas uma extensão de suas táticas, usado para empurrar, desequilibrar ou até atacar o inimigo. Em batalha, os Huskarls formavam paredes de escudos, avançando de forma coordenada com precisão mortal. Sua disciplina permitia que segurassem linhas contra cavaleiros e arqueiros, protegendo seu rei até o último homem. E quando a formação rompia, o combate corpo a corpo se tornava brutal. A força dos golpes de machado, somada à técnica de anos de treino, tornava os Huskarls temidos até mesmo pelos guerreiros mais experientes da Europa. Eles não eram apenas brutamontes de machado na mão, eram combatentes leais, versáteis e taticamente superiores para sua época. A lealdade dos Huskarls não era apenas um juramento, era algo que eles levavam até as últimas consequências, mesmo que isso custasse a própria vida. E foi exatamente isso que aconteceu na Batalha de Hastings, no ano de 1066, uma das mais importantes e sangrentas da história medieval da Inglaterra. Naquele dia, o rei anglo-saxão Haroldo Godwinson enfrentava a invasão normanda liderada por Guilherme, o Conquistador. Mesmo em menor número, Haroldo contava com sua guarda pessoal de elite, os Huscarls. Quando o exército normando subia a colina de Senlac, os Huscarls formaram uma parede de escudos quase impenetrável no topo. Com seus machados gigantes, eles abriram corpos e partiam escudos ao meio, segurando a linha com coragem sobrenatural. Os normandos tentaram de tudo, investidas de cavalaria, barragens de flechas, táticas de recuo fingido. Mas os Huscarls não recuaram. Lutaram até que suas fileiras fossem rompidas. E mesmo assim, continuaram combatendo em grupos isolados, defendendo seu rei até o último suspiro. Segundo as crônicas da época, alguns Huscarls lutaram até com machados cravados no escudo, sem elmo, com sangue nos olhos, transformando a colina de Hastings em um campo de carnificina. No fim, a vitória foi dos normandos, mas os Huscarls entraram para a lenda como guerreiros cuja lealdade era inquebrantável e cujo valor foi reconhecido até pelos inimigos. Ali, no sangue e na lama da Inglaterra, nasceu um dos maiores símbolos de bravura do período medieval. Ao longo dos séculos, a imagem dos Huscarls foi envolta em mitos e interpretações exageradas, alguns verdadeiros, outros bem distantes da realidade. Um dos maiores equívocos é a ideia de que os Huscarls eram simples bárbaros brutais empunhando machados enormes. Na verdade, eles eram altamente treinados, disciplinados e parte de uma guarda real organizada. Muitos deles sabiam ler, administrar terras e até atuar como conselheiros dos reis. Outro mito frequente é o de que todos os Huscarls usavam machados de duas mãos. Embora o famoso Danish Axe seja um símbolo marcante, não era a única arma em seu arsenal. Eles também utilizavam espadas, lanças, escudos e cotas de malha, dependendo da função e do momento da batalha. Há também quem pense que os Huscarls eram exclusivamente anglo-saxões, mas a verdade é que o termo foi usado tanto na Inglaterra quanto na Escandinávia, especialmente na Noruega e Dinamarca, indicando guerreiros de elite que serviam nobres ou reis com dedicação quase religiosa. E por fim, muitos acreditam que os Huscarls desapareceram após a invasão normanda. Mas não é bem assim. Alguns foram incorporados ao novo regime, atuando como mercenários, guardas ou mesmo migrando para lutar em terras distantes, como nas cruzadas. Ou seja, os Huscarls não foram apenas um símbolo de um reino derrotado. Foram guerreiros moldados pela honra, cuja reputação ultrapassou fronteiras e resistiu ao tempo. O fim dos Huscarls está profundamente ligado a um dos eventos mais marcantes da história da Inglaterra, a Batalha de Hastings, em 1066. Nesse confronto decisivo, o rei Haroldo II, último monarca saxão da Inglaterra, enfrentou o exército de Guilherme, o Conquistador,
Duque da Normandia. Os Huscarls formavam o coração da resistência saxã, guerreiros leais que permaneceram ao lado do rei até o último instante, lutando ombro a ombro ao redor do estandarte real, mesmo quando tudo parecia perdido. Muitos deles morreram no campo de batalha ao redor de Haroldo, protegendo seu rei com o corpo e com a alma. A imagem dos Huscarls caindo em Hastings simboliza não apenas o fim de uma linhagem real, mas o fim de uma era. Com a vitória normanda, o sistema anglo-saxão de lealdade foi desmantelado. Os poucos Huscarls sobreviventes tiveram que escolher entre se submeter aos novos senhores, partir como mercenários ou desaparecer da história como fantasmas de um passado glorioso. Ainda assim, o legado dos Huscarls resistiu. Eles se tornaram símbolos da lealdade absoluta, do sacrifício pelo dever e da bravura que não recua, mesmo diante da derrota certa. Hoje, são lembrados como o último escudo de um reino caído, e sua memória ecoa em canções, crônicas e na própria identidade cultural dos povos nórdicos e britânicos. Eles não eram reis, mas protegiam reis, não usavam coroas, mas carregavam nas costas o peso de um trono. Os Huscarls representam o tipo mais raro de guerreiro, aquele que luta não por glória pessoal, mas por dever. Forjados no gelo do norte e treinados na sombra do poder, esses homens juraram proteger seus senhores até a morte e cumpriram essa promessa, espada em punho, escudo erguido, até o último suspiro. No fim, eles perderam, mas perder com honra para os Huscarls era mais valioso do que vencer sem lealdade. E agora eu quero saber de você. Já conhecia a história desses guardiões da elite nórdica? Acredita que o mundo moderno ainda entende o verdadeiro significado de lealdade? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Se você gostou desse mergulho na história, deixa o like, se inscreve no canal Espada e História e ativa o sino para não perder nenhum dos próximos episódios, porque ainda tem muito guerreiro lendário vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.